Karina Beraldo, mulher, ama estar na natureza, artista visual, ilustradora, design de moda. Sua técnica de pintura preferida é a aquarela, mas também faz ilustrações digitais. Publica muitas de suas obras nas redes, além de falar de moda também nas redes. Dentre suas obras, tem capas de livros, estampas para semanas de moda, para a marca de chinelos. Ela adora desenhar o sagrado feminino, nós vamos falar bastante disso. E produz obras onde mulheres reais se identificam, né, com o seu trabalho quando você as expõe. Karina é uma artista engajada com o papel da mulher na sociedade, enfatizando que o corpo de uma mulher não a define em nenhum âmbito e tampouco deveria definir as mulheres socialmente ou profissionalmente. Karina Beraldo é uma artista que dá espaço, voz, lugar e tempo às mulheres de sua época. Karina, você concorda com o que eu falei? O que você quer falar da sua obra? Eu concordo. Nossa, fiquei até lisonjeada com o que você falou de mim, porque nem eu me definiria assim tão, né, pomposamente. Mas é verdade. Mas é verdade, é verdade. Eu acho que, assim, pra mim, a questão principal é pensar no corpo, principalmente o corpo feminino, que ele é sempre... A gente tem aquela história, né, de que as mulheres, elas não estão dentro do museu, a não ser como musas. Só que as mulheres que estão no museu como musas, elas muitas vezes são mulheres só idealizadas. Então, quando eu desenho mulheres reais, ou mulheres deusas, ou mulheres imaginárias, mas que as outras mulheres, elas olhem e se sentem tocadas, e não necessariamente os homens. O meu desenho, ele não é para os homens, o meu desenho, ele é para tocar outras mulheres. Sim, é uma coisa que foge de mercado, né? Sim. De corpos idealizados, de altura, de cintura, de cabelo. São coisas, mulheres reais, é vida real que você pinta, né? O Ká, uma pergunta, diga, provocativa, filosófica. Você concorda que nenhuma mulher nasce mulher, ela torna-se mulher? Concordo, porque existe uma cobrança da sociedade para mulher que nasceu cisgênero, eu não sei se eu estou falando uma besteira ou não, mas que nasceu se identificando como mulher desde o nascimento, de que ela performe uma feminilidade. Certo. E se ela não performa essa feminilidade, ela é rotulada de várias maneiras. Então eu vou, por exemplo, dar o meu exemplo. Eu tenho 43 anos, eu sou solteira, eu nunca tive filhos e nunca quis ter filhos. E para muitas pessoas eu sou vista como incompleta, ou fracassada, ou questionam o fato de eu não ser mulher suficiente porque eu não estou com alguém ao meu lado. Principalmente se esse alguém for um homem. Então eu acho que tem principalmente esse ponto do ter que performar algum tipo de feminilidade para uma mulher que se identifica como mulher desde que nasceu. E aí, sobre as outras questões, sobre mulheres transexuais e tal, eu não posso, né, afirmar nada porque não é meu lugar de fala, mas eu acho que quando a gente fala sobre feminismo, esse feminismo tem que abraçar todas as mulheres, e não só a cisgênero. Exatamente, além do feminismo ele ser um movimento, né, vamos dizer, por igualdade, não é para ferir a masculinidade, né, nem tampouco é um ataque aos homens, mas é por igualdade e que tem que enquadrar com todas as pessoas que são autodeclaradas mulheres. Eu concordo com você. E existe uma outra questão também. Existe a questão do o quanto essa mulher fisicamente se encaixa no tipo de corpo em que a sociedade tem empatia, tem carinho, tem respeito, tem admiração. Dependendo do formato do corpo dessa pessoa, da cor dessa pessoa, a empatia e a visão da sociedade sobre ela vai ser diferente. Então, assim,
A gente vê muitos exemplos nesse sentido nas redes sociais. Quando, por exemplo, a Paola Oliveira sofreu ataques sobre o corpo dela, não que ela merecesse sofrer ataques, não é absolutamente isso. Sim, Nenhuma merece. A questão não é essa. Só que ela foi muito mais defendida nas redes sociais por todos do que quando uma mulher gorda, por exemplo, sofre ataques nas redes sociais. Tá. A gorda, ela não merece essa defesa, entendeu? Então eu acho que também tem... Parece que não, né? Pras pessoas. A gente se questiona isso. Para as pessoas parece que só determinadas mulheres que performam esse corpo perfeito, essa feminilidade perfeita, a sensualidade perfeita, que merece empatia, que merece respeito, que merece visibilidade. Então eu acho que tem várias coisas nessa questão. Sim, sim. E isso é independente de cuidar do corpo ou não. Exatamente. São biotipos, né? Exatamente. A Paola, ela é maravilhosa, aquele corpo fenomenal. Sim, ela é linda. É óbvio que ela cuida do corpo, mas as outras também cuidam do corpo. Exatamente. Porque o biotipo, a sua genética... Não, e independente de você cuidar do seu corpo ou não, você tem o direito de existir. Exatamente. Isso tá acima de qualquer coisa. É o respeito, né? Karina, você considera que pinturas mais sensuais, já que a gente falou da Paola Oliveira, né? Ou de corpos nus, ainda compõem as obras de artistas contemporâneas como nicho de mercado ou não? Você pinta porque você está inspirada, você não parou para pensar nisso? Fala um pouco disso. Eu acho que não, mas eu acho que tem a intenção da pessoa. Porque, por exemplo, eu gosto muito de fuçar nas redes, de ver muitos artistas, principalmente os artistas que fazem uma arte mais próxima ao estilo que eu gosto. Vou exemplificar isso. Eu, por exemplo, eu não gosto de anime, arte japonesa, e eu sei que existe um mercado voltado para arte erótica, sensual, nesse tipo de desenho. Eu gosto de um outro tipo de arte. E eu vejo muito mais artistas mulheres fazendo arte erótica, por exemplo, do que homens nas redes sociais. E eu acho que quando a mulher faz, por exemplo, na verdade, eu olho os meus desenhos e eu não sei se eles são sensuais ou não. Porque pra mim, na verdade, um corpo é só um corpo. Eu não encaro muito dessa forma. Tá bom. E eu acho que a sensualidade, ela tá mais no movimento, sabe? Ela tá mais nas curvas do desenho do que necessariamente ser um nu, por exemplo. Independente de ser um nu. Exato. Pode ser um corpo vestido. E aí, o que eu acho? Eu não desenho arte, mulheres nuas e tal, como forma de expressar uma sensualidade. Na verdade, eu acho que a minha intenção é mais para normalizar um corpo. Eu não faço isso de um ponto de vista erótico, sabe? Eu faço mais de um ponto de vista de que todo corpo é bonito, todo corpo é belo. Sensacional. Fantástico. Eu quero que você fale um pouco sobre o processo de inspiração para a criação da Sereia Lunar, que está no seu Instagram, né? Você pode também falar de... você tem muitos desenhos de mulheres que são consideradas e chamadas de plus size, tá? Eu trouxe uma sereia. Então, eu quero que você fale dessa série. Então, essa série, na verdade, foi a série que me trouxe um bom engajamento no Instagram. E foi por acaso. O engajamento, você fala, as mulheres eu trouxe pessoas pro meu Instagram e pessoas que se reconheciam e que inclusive ficavam emocionadas com o meu desenho. Eu era uma artista pequena, eu tava voltando a pintar. Eu fiquei 10 anos sem desenhar, só fazendo trabalho para cliente, né? Porque eu sou designer de estampas. E aí eu tinha voltado a desenhar, tava fazendo curso de aquarela. E aí um dia eu tava no Pinterest
E eu vi uma moça muito bonita, uma foto de uma moça muito bonita com um cabelo gigante, assim. E ela era bem gorda. Tá. E eu olhei aquela foto daquela menina e falei, gente, essa moça parece uma sereia. E eu desenhei ela como sereia. Era um desenho desse tamanhozinho, assim. Tá. E esse desenho, assim, foi uma coisa. Ele começou a sair um monte de blog, ele saiu um monte de página. Tá. Ele saiu no Viralizou. Ele viralizou, assim, lá nos primórdios do Instagram. Tá. E aí as pessoas falavam, ai, desenha uma sereia assim, desenha uma sereia com cabelo tal, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer essa série. Só que eu comecei a fazer do meu jeito, da minha forma de pintar aquarela, porque a minha aquarela ela não é perfeita. Né? Eu gosto, assim, geralmente se trabalha assim, você coloca o papel assim, né, Tá. meio inclinado, Tá. pra tinta ir descendo e você ir mexendo nela, né? Tá. Eu trabalho diferente. Eu coloco o papel na mesa. Eu vou colocar. Essa série de sereias eu fiz assim. Eu vou colocando a tinta com a cor e eu deixo a tinta acontecer onde ela acontecer no papel. E aí depois eu venho com a sereia em cima. Então ela acontece conforme as manchas do papel. Tá. E aí eu fui fazendo essas sereias conforme as pessoas foram pedindo. E eu falei, não, então já que as mulheres que têm corpos parecidos com o meu, elas se identificaram tanto, então eu vou fazer uma de cada Tá. para essas mulheres se reconhecerem no desenho. Eu não fazia feira, eu não fazia exposição, eu não fazia nada nessa época. Eu desenhava só pra mim em casa, pra mostrar nas redes sociais. E aí a Flávia, que é a organizadora do Pop Plus, ela viu esse trabalho, me convidou para fazer uma participação e foi assim que eu comecei a levar o trabalho para as feiras e vender prints, fazer prints, porque as pessoas chegavam e pediam. E eu falava, não, eu não vou vender porque é original. Não, e assim, muito interessante, né? As mulheres se identificarem. Sim, porque aí elas vinham e falavam assim, ai, tem uma japonesa, ai, tem uma loira, Olha. ai, tem uma preta. Então Que começou, coisa, né? E essa- naturalmente. E foi naturalmente. Tá. E aí, só que assim, como a minha temática é o corpo feminino, eu parei as sereias, né? E aí eu comecei a desenhar outras coisas, né? Tá. Comecei a fazer mulheres com outras linguagens, com outras técnicas, né, também. Então, por exemplo, essa série aqui, ela é uma série extensa, tenho vários desenhos dessa Tá. feita Ele assim tem um título, essa série, essa aqui, essa depois das essa sereias, daqui, né? ela chama Alma Não Tem Cor. Tá. Porque todos os desenhos, eles são assim, em preto e branco. Tá. E aí o colorido tá no entorno. Entendi. Inspirado na música do Karnak. Ah, que lindo. É muito lindo. Eu me identifico muito com o seu trabalho, de verdade. Obrigada. Isso que eu fiz questão de falar contigo, né? E ainda nos seus trabalhos, né? Você já expôs a sua série de ilustrações de fadas? Na verdade, eu acho que é essa série aqui, que eu tô das chamando deusas. de deusas, Das deusas. perdão. Não. Não, eu nunca Tá. expus. Você quer falar delas? Porque é muito lindo também. Então, esse trabalho foi o seguinte, ele começou como um desafio de internet. Eu sei. sempre gostei muito de temas mitológicos. Eu gosto muito de mitologia, de história, eu sou mitologia. muito nerd. E Ah, era isso que eu ia te perguntar. Eu sou Você deve muito pesquisar nerd. muito, porque você conhece a história de cada deusa. Sim. Né? A gente já conversou um pouco sobre isso, né? eu tenho um livro que chama Todas as Deusas do Mundo. E ele explica a mitologia de cada deusa. Eu amava esse livro. Teve uma época que eu estudava bruxaria e tal, e eu, né, ganhei esse livro da minha irmã. E aí, tem um desafio para desenhistas no Instagram que chama Inktober. Ele é um desafio lançado por um ilustrador de fora, eu não sei exatamente de onde ele é, se é Estados Unidos, Inglaterra, onde você
o objetivo é você se desafiar a fazer um desenho por dia com tinta, tem que ser com tinta, durante o mês de outubro. Tá. Né? E eles fazem uma lista, né? O que você tem que desenhar por dia. Só que eu nunca sigo a lista, eu sempre faço coisas aleatórias. E aí dessa vez eu tava assim, gente, o que eu vou fazer, tal, quero participar. E aí eu peguei o livro, né? E olhei lá e falei, nossa, eu vou fazer as deusas do livro. Só que aí eu pensei assim, não vou ser tendenciosa, porque se eu for seguir a minha cabeça, eu vou fazer só as deusas que eu gosto. Tá. E eu não vou me desafiar de verdade. Tá. Então eu fiz que nem um amigo secreto. Eu coloquei os nomes das deusas no papelzinho. E eu sorteava por dia uma deusa, pesquisava a história dela e desenhava. E foi assim que eu fiz 31 deusas. Ai, olha só que foi um mês. Um mês. Olha. Então eu fiz deusas que eu nem conhecia. Tá. Né? Deusas que eu não tinha ideia que existiam, Ai, que de lindo. mitologias que eu não conhecia, né? E só que aí foi muito legal, porque foi um trabalho assim de pesquisa muito grande. Sim. E de realmente me desafiar como artista, porque desenhar um desenho por dia não é fácil. Principalmente quando você tem um trabalho fixo, porque eu tinha um trabalho fixo na época. Tá. Então eu desenhava à noite quando eu chegava. Essa série é fantástica. E esse seu traçado, assim, eu gosto desse seu traço. E aí o que elas são? É nanquim, canetinha branca e guache, esse metálico é guache. Tá. E em algumas tem alguma coisa colorida que é canetinha também. E isso é papel craft, é papel barato. Então, Tá. Mas olha, é muito linda e é aquela coisa, assim, é o que você falou, né? Ela, essa série, ela dá um livro mesmo. E aí isso virou uma coisa impressionante, porque eu comecei a fazer, na época que eu fiz essa série, eu já fazia feiras, já estava fazendo feiras. E aí eu falei, eu vou testar. Eu imprimi, assim, as mais conhecidas para as pessoas. Então eu fiz as hindus, que as pessoas costumam conhecer, fiz Iemanjá, tal, Oxum, e levei para uma feira. Foi assim um absurdo, as pessoas, todo mundo queria, esgotou. Repercussão. E aí as pessoas chegavam e falavam assim na feira seguinte, você trouxe deusa tal? Você fez deusa tal? Olha. Falei, não, então eu vou fazer. Aí eu comecei. A repercussão. Aí foi quando eu fiz essas outras, porque essas outras são de outra leva, eu fiz depois. Mas olha só, Karina, o seu trabalho ele tem isso. Você começa despretensiosamente e viraliza. Foi a história daquela aquarela. Alguns são isso mesmo. Né? Esse aqui foi de um desafio. Foi. Das deusas, né? Mas teve o mesmo efeito. Teve. Porque você entrou no desafio, você não achava que ia ter a repercussão. Esses eles não tiveram tanto hit nas redes sociais. Esse das deusas. Das deusas. Tá. Eles já foram numa outra época das redes sociais, onde para você viralizar já era mais difícil e tal. Mas quando eu vou para as feiras, eles chamam muita atenção. Um exemplo, a última feira que eu fiz antes da pandemia foi uma feira no bairro da Liberdade. Eu fui convidada, fui participar. E aí quando eu cheguei lá, eu me senti um peixe fora d'água. Porque todo mundo era muito jovem e todo mundo fazia arte voltada pra game, pra anime, essas coisas assim. Tá. Meu trabalho não tinha nada a ver com o resto. Eu fiquei sentada entre duas meninas que faziam coisa assim de Pokémon. Tá. Quer dizer, não tinha uma curadoria, né? Não, na verdade, tinha. Por ser na Liberdade, eu acho, chamava mais esse tipo de público que gosta de coisa de game, de anime e tal. Tá bom. Eu fui porque uma pessoa me mandou um convite. Eu falei, legal, eu tava procurando feiras pra participar, que era começo de ano, não costuma ter muita feira, né? Não imaginava, né? E aí foi engraçado porque eu vendi muito, eu não esperava que eu ia vender, porque não tinha nada a ver com o resto da feira. Eu vendi muito pra quem tava acompanhando as pessoas que tinham ido visitar a feira, ou pras mães que foram levar os filhos. das crianças, dos adolescentes. Tá.
E aí eles passavam assim, tinha aquele monte de coisa de mangá, de anime, de desenho de super-herói e tal, e eu. Aí eu era um ponto de estranho e diferente ali dentro da feira e fez as sucesso. mães, as mulheres e os acompanhantes, porque assim, eu falo que eu não faço meu trabalho para homens, mas alguns trabalhos chamam a atenção de homens. Tá, fala disso. E também homens LGBTs. Tá. Mas os das deusas, principalmente, assim. Eles tendem a gostar muito. Tá. Falar sobre como o meu trabalho chama a atenção de homens tem uma questão problemática nessa parte. Porque como eu desenho muitas mulheres nuas, as mulheres às vezes ficam enciumadas. Jura? Juro. Mesmo sendo Mas é um arte. desenho. É um desenho. Então já aconteceu, assim, por exemplo. Porque. Mas eles fazem comentários? Não, nunca. Tá. Nunca aconteceu. Tá. Pelo menos não na minha frente. Tá. Mas já aconteceu, por exemplo. Porque o que eu percebo, assim, inclusive da minha geração, eu não sei se hoje tá diferente, eu não tenho convivência com muito adolescente, criança. Na escola, geralmente os meninos são mais estimulados a desenhar do que as meninas. Você acha? Eu acho. Eu acho. As meninas, elas desenham escondidas. E aí, eu acho. Eu nunca desenhei. E depois, com o tempo, as meninas, elas vão perdendo essa... Eu acho que, assim, a não ser que a pessoa, ela queira muito isso. Mas na escola, eu acho que as meninas, elas não são tão... A menina, ela é estimulada a ser menina. Né, a performar feminilidade. Tá. E o menino, ele é deixado mais livre, mais solto. Então ele vai desenhar, ele vai fazer... E ele vai desenhar os personagens dele. Ele tem um corpo mais livre pro desenho. Sim. Então eu acho que quando eu vou para essas feiras, eu pego no ponto desse menino que desenhava quando ele era adolescente, e aí ele parou por algum motivo. Tá. Então o desenho chama atenção, não é nenhum interesse sexual, nem nada em relação aos desenhos. Chama atenção, ele desenho, não sei o que, para olhar. E já aconteceu, por exemplo, de o cara parar, chamar atenção, ele olhar, e aí tá uma série dessas mulheres nuas que tem, né, que eu faço, e aí a namorada, a esposa pegar a pessoa pela mão e levar embora. Tá. Sabe? Então eu acho que às vezes acontece. Agora, se a pessoa ela gosta de arte, se a companheira gosta de arte, ela para pra ver. Aí ela vai parar, ela vai mostrar pro namorado, ela vai querer comprar, ele vai comprar pra ela, sabe? Já aconteceu bastante isso também. Mas tem esse pontinho ali que parece que gera uma competitividade, que é ruim, né? Porque na verdade o objetivo não é esse. Do seu dom para desenhar, né? Porque pra mim é um dom. É uma habilidade que eu não tenho, eu não possuo. Eu admiro muito, sabe? Que eu acho que é relaxante. Outro dia eu até comentei isso na sua rede, né? Que é relaxante você sentar, fazer um desenho. Acho que ele te traz pro centro, né? Acho que baixa a ansiedade ali. Quero que você fale um pouco disso, dessa coisa, se vem da infância. Mas a gente estava conversando aqui antes da gente retomar a gravação dos seus avós paternos, que você nem conviveu, né, com eles, que faleceram prematuramente, né? Mas que eram de circo. Então, assim, tá no seu DNA isso. Sobre o desenho vir da infância ser um dom, eu acho que assim, são duas coisas. Eu acho que é dom e trabalho. Na verdade, eu não chamo de dom, eu acho que é habilidade, né? Como tudo. Eu acho que é assim, eu desenho realmente desde criança, desde muito pequena. Naturalmente. Naturalmente. Meus pais descobriram da seguinte forma: eu sou a filha mais velha, e quando a minha irmã nasceu, eles me deram uma lousa. E eu comecei a desenhar na lousa. E aí meu pai assim, ele sempre gostou muito que a gente estudasse, ele sempre fez muita questão que a gente estudasse. Ele trabalhava, quando ele recebia o salário, ele sempre trazia um livrinho pra mim
E ele trazia papel e eu amava lápis e eu desenhava as coisas, os personagens dos livrinhos. E foi assim que meus pais perceberam que eu desenhava. E aí na escola, eu entrei na escola muito cedo, né? Com 4 anos eu já estava, 4 para 5 anos eu já estava na pré-escola. Eu sempre fui muito precoce no sentido de aprendizado. E segundo a minha mãe conta, eu comecei a falar antes de andar, eu fui o contrário das outras crianças. Olha. E eu aprendi a ler meio que, assim, entre aspas, sozinha em casa. Minha mãe fala que eu lia todos os letreiros da rua, assim, sabe? Que interessante. Eu ficava lendo todos os letreiros conforme a gente saía de casa, de carro e Bem tal. pequena isso, né? E aí, na escola, a professora sempre dava aquele desenho mimeografado para pintar. E eu pintava tal, e era normal como todas as outras crianças, pintava assim, né, e tal. E aí um dia a minha professora, ela deu um trabalho que você precisava desenhar dentro de conjunto, sabe aquele exercício do conjunto unitário e tal? E aí todas as crianças desenharam, uma bola, uma maçã. E eu desenhei, no conjunto unitário eu desenhei uma menina andando na praia de biquíni tomando sorvete. E a professora ficou um pouco chocada, porque eu tinha 5 anos. Tá. E chamou minha mãe na escola, né? E aí minha mãe falou que, normal. Ela sempre fez isso em casa. Vocês não sabiam? E aí os professores começaram a estimular e tal, né? A questão do desenho. Minhas professoras, eu estudei a vida inteira no mesmo colégio. Então eu conhecia, meus professores todos me conheciam. E meus pais também sempre estimularam. Então meu pai comprava lápis de cor pra mim, trazia papel, né? Quando ele teve uma época que ele trabalhou ali na região da Paulista, ele trabalhava num prédio que embaixo tinha uma livraria. Certo. Que é onde hoje em dia é o Center 3. E aí é do lado ali. Então ele recebia, ele passava e trazia um livrinho de história. E eu ficava desenhando as personagens. Então eles sempre estimularam. Mas eu acho que também é trabalho em que sentido? Você pode ser muito habilidosa. Se você não treinar e não trabalhar aquilo, se eu não tivesse continuado, eu estaria desenhando hoje em dia como eu desenhava quando eu tinha 5 anos. Tá. Então, assim, a gente tem uma habilidade natural, mas também tem o quanto você estuda e treina. Se dedica. E se dedica àquela habilidade. Mas em compensação para outras coisas, eu sou péssima. Eu não sei tocar nenhum instrumento. Mas aí cada um na sua Eu não sei área. praticar esporte. Mas a gente se especializa profissionalmente. Sim. Em relação ao negócio a minha família, eu acho que tem muito a ver com o tanto que eu gosto principalmente de música. O meu lado familiar materno, ele é muito conservador. As pessoas na casa da minha avó, as minhas tias, ninguém ouve música. E o lado do meu pai, né, o meu lado paterno, eu não tive convivência com eles, praticamente. Só que o meu pai, meus avós, eles eram cantores de circo. Meu pai, ele era extremamente musical. Ele não tocava nada, mas ele acordava de manhã e ele já colocava música. E a gente, eu e minha irmã, nós crescemos com música. Então a música, ela funciona para mim como uma meditação para eu fazer o meu trabalho. Eu passo o dia inteiro com o Spotify ligado, ouvindo música e trabalhando. E também quando eu tô trabalhando na rua, quando eu era CLT, quando eu tô pintando muro, eu tô sempre com a música. E aí uma professora minha, ela falava assim que eu desenhava dançando. Ela falava assim que o desenho, ele é como uma dança pra mim. Que interessante. O meu desenho, ele flui dançando. Ele flui como uma dança, porque o meu desenho, ele é muito fluido. E você tem o interesse pelas curvas, né? Você comentou isso. Então, assim, eu acho que, inclusive, no período que eu praticava dança, talvez foi o meu período de maior produção artística.
Que eu mais fiz trabalhos autorais de desenho. Assim, eu fiz muito trabalho, eu produzi muito trabalho. Você estava bastante estimulada. Sim. Né? A dança é uma coisa assim que é um hobby que me preenche de uma forma que a maioria das pessoas não entende, não percebe. E tem uma outra coisa, eu não sou insegura dançando. Perfeito, fala da sua experiência dançando. com a dança do ventre. Né? Eu pratiquei dança do ventre por mais de 10 anos. É uma coisa que a gente não perde, né, eu acho. A gente tá sempre ali com aquele ouvidinho e aquela mãozinha ali, né? Vai fazer alongamento na mesa, tô desenhando, vou fazer alongamento e faz um alongamento assim, né? E a batida também, né? Eu acho que é uma coisa que a gente não perde. Mas eu brinco que eu falo assim, que isso aqui eu coloco o meu coração. Muito. Ele é muito do que eu sou. É a sua alma. Então, quando eu recebo alguma coisa negativa relacionada a isso, me dói muito. A dança, eu acho que ela é minha válvula de escape. Uma então, válvula assim, pro seu corpo. Eu sou muito tímida. Não parece, mas eu sou muito tímida. Eu jamais diria que você é tímida. E quando eu comecei a dançar, a minha mãe chegou pra minha professora e falou assim: eu nunca na minha vida imaginaria ver a Karina aqui, num palco. A primeira vez que eu fui me apresentar. Olha, nossa, é uma outra pessoa. Só que aí, quando eu coloco aquele figurino e começo a tocar a música, parece que é como se fosse eu não sei explicar, é como se fosse um banho, assim, sabe? É uma experiência. Que leva as coisas embora. Só quem vivencia e tem essa relação com a dança sabe o que é isso. E assim, mesmo assim, eu sou chata, eu estudo pra caramba música, eu estudo coreografia quando tem. Mas quando eu erro e acontece alguma coisa, não me dói da forma como me dói quando vem aqui, entendeu? Que interessante. É uma coisa assim que aconteceu, tudo bem. Foi passageiro, sabe? Então, assim, eu adoro fazer direito, porque, enfim, touro com ascendente Capricórnio. Né? E casa do trabalho em Virgem, então tem uma. E a mãozinha italiana. Aqui. Mas, assim, eu adoro fazer tanto o desenho quanto a dança. Eu gosto de fazer certinho, mas lá não me dói. Porque é uma coisa mais solta, assim, mais livre. Aqui é mais sentimento, vamos dizer assim. Mas eu acho que uma coisa tá totalmente ligada à outra. Pra mim, assim, não existe pensar na minha vida sem ter música. Em algum momento eu consegui descarregar pra... Por exemplo, agora em maio foi casamento da minha melhor amiga. Minha amiga desde a infância. A pessoa ficou amiga minha por causa do desenho. Olha! A gente se conhece desde os 11 anos de idade. E eu fui madrinha de casamento dela, tal. Gente, eu dancei até me acabar. Assim. Larguei o sapato de salto e dancei até me acabar. Porque eu amo música e amo dançar. A dança. E eu acho que é uma coisa também que é muito libertadora. Sem dúvida que é alegria pro corpo. Tem um meme que liberdade eu vi do corpo. Que é uma foto bem antiga, assim, parece ser assim da época daquela época dos Estados Unidos da depressão de 29. E é um cara tocando trompete e uma menininha fazendo uma pose, assim, dançando. E aí tá escrito assim: tempos difíceis requerem danças furiosas. Eu acho que é exatamente isso. É verdade. E essa dança furiosa, por exemplo, que você falou, ela é para exorcizar mesmo um momento de depressão, um momento político, né? É um exercício teatral isso. Eu acho que sim. Apesar de eu não ter nenhum dom pro teatro, faz sentido. Mas existe a intersecção, né? Das artes, né? Ká, vamos falar de uma coisa, já que você falou que quando você é criticada, eu acho que de maneira indelicada, vamos colocar assim, e imagino eu que nas redes, né? Tem um vídeo seu no Instagram que você faz um momento Karina Sincerona.
Ah, esse vídeo viralizou, né? Assim, Ele viralizou? ele viralizou. Eu tenho um engajamento bem baixo. E esse vídeo teve, sei lá, 4.000 visualizações. Eu fiquei um pouco chocada, assim. Viralizou, bom. Viralizou entre aspas, né? Tá, assim. mas muitas visualizações. Muitas visualizações porque costuma ser a minha média. Tá. E aí, nisso, você acha que a função das redes sociais, ela é mais nociva que benéfica? E como os artistas poderiam fazer para não depender disso? Então, não depender das redes sociais para um artista hoje em dia é bem difícil. Tá. O que eu acho? Eu acho que na realidade eu acho que tem dois pontos nas redes sociais. Eu acho que, assim, eu vou falar do meu ponto de vista. Eu recebo mais amor do que hate nas redes. Tá, isso é bom. Eu recebi pouco positivo. hate e o pouco hate que eu recebi é um ponto que a gente pode conversar depois. Assim, deixa esse pedaço aqui guardado para eu explicar ele. Tá. As pessoas, elas tendem a se identificar com o meu trabalho e gostam muito. Mas eu acho que as pessoas, no geral, no consumo, no que elas consomem nas redes sociais, elas tendem a consumir mais porcaria do que coisas edificantes. Esse vídeo que eu fiz sincerão, eu tava fazendo um desabafo, porque apareceu assim, em seguida pra mim, enquanto eu tava rolando o feed, apareceu um vídeo de um artista que ele colocava as bisnagas dele de aquarela dentro de uma panela e fingia cozinhar e falava assim, tava escrito em inglês, né? O que eu vou comer depois de gastar meu dinheiro em material? E esse vídeo era um vídeo de 10 segundos, assim, e ele tinha, sei lá, 100.000 visualizações. Likes. E aí, o vídeo em seguida era uma artista fazendo uma arte belíssima e tinha 5.000. E aí você pensa assim, poxa, é justo? Sabe? O que eu vou fazer para comer, né? Mais ou menos isso, né? Depois que eu comprei o meu material. É muito louco ter que parar para pensar nisso, porque você começou a falar que, assim, para um artista hoje, ele tem que estar nas redes. Ao mesmo tempo que é uma resistência contra a invisibilidade, Sim. Né? A gente se depara com isso. Eu vou até fazer um parênteses, é assim. Inclusive, no mestrado, eu já tive aulas com professores que tiveram esse mesmo sentimento. A Mona Lisa no Louvre. É uma correria, pelo menos no dia que eu fui, mas outras pessoas também já fizeram esse comentário. É uma correria até chegar na Mona Lisa. Aí, na sala da Mona Lisa, tem quadros na lateral belíssimos, maiores, sabe, assim, murais, assim, coisas maravilhosas. E as pessoas vão e ficam naquela fila porque elas querem uma foto com a Mona Lisa, uma selfie, né? Então, assim, tudo bem, é seu direito, né? Você paga o ingresso, você vê o que você quer. Eu também tinha algumas obras ali que estavam selecionadas, mas eu também me perdi num pavilhão quando eu achei arte egípcia, que eu fiquei horas ali e você se perde mesmo, mas eu não podia deixar de ver aquilo, né? Porque eu tinha obras selecionadas para ver, né? Não é todo dia que a gente vai no Louvre, né? Ainda Exatamente. bem, morando aqui no Brasil, né? Sim. Então, eu acho que é um sentimento similar, né? O que você tá comentando, né? As pessoas, elas... tem muita gente que acessa para ver um vídeo mesmo, vídeos de coisas que... Não, e assim... que não tem muito contexto, vamos dizer assim, mas ela curte e às vezes deixa de curtir coisas tão boas quanto ou até melhores. Eu acho que as pessoas, elas têm que pensar para quem elas estão dando ibope, quem elas estão deixando famosos nas redes. Eu não tô falando que eu mereço mais do que outros artistas, não é isso. Mas eu acho que assim, tem uma coisa também, assim, pra mim, por exemplo, não é orgânico, é muito ensaiado eu ter que ficar
produzindo conteúdo em vídeo o tempo inteiro para o meu trabalho ter visibilidade. Eu vi um comentário seu que você quer fazer lives porque você não quer. Porque a live queimar o tempo de seria mais edição. orgânica, sabe? Sim. Eu quero ter engajamento no TikTok, porque aí eu coloco uma câmera aqui e me filmo desenhando o meu trabalho. Tá. E assim, o meu trabalho que eu faço pra estudo, por exemplo, eu tô fazendo um trabalho agora, eu não tô conseguindo. Tudo que eu tô postando no meu Instagram é antigo. Porque eu tô fazendo um trabalho que eu não posso divulgar. Que, enfim, é um trabalho para uma cliente. Que é uma encomenda que você precisa é uma de encomenda dinheiro. longa. Tá. Faz um tempão que eu tô fazendo esse trabalho. Porque é um oráculo, são 47 desenhos para uma cliente de fora do Brasil. Tá. E eu não posso divulgar. Então, eu não tenho tempo de produzir uma arte assim, tão super trabalhosa. Então, eu colocaria a câmera para filmar, para fazer lives, enquanto eu tô nos meus horários de estudo, né, do desenho que eu faço para estudar. Que exige uma pesquisa tua. Que é aquele desenho no sketchbook, que ele é um desenho não terminado, não finalizado, e que não vai ser colocado à venda, sabe? Mas que vai mostrar para um seguidor interessado o processo. Sabe? Isso aqui, por exemplo, foi um trabalho que eu fiz, foi um edital que teve do PROAC, em que a gente tinha que produzir um vídeo ensinando alguma coisa artística. E aí eu fiz um vídeo ensinando como que eu faço esse desenho. E um vídeo de meia hora, uma videoaula, né, que eu fiz ensinando a fazer esse desenho. Porque eu já fazia esse tipo de desenho antes. Então, eu apresentei esses trabalhos, o PROAC aceitou e eu ensinei a fazer esse daqui. Mas é uma coisa, para esse desenho virar um vídeo de meia hora, foi bastante tempo, porque isso aqui não sai em meia hora. Sem dúvida. Foi um trabalho de edição muito grande. Né? Foi, na verdade, 3 dias de trabalho para ele virar um vídeo de meia hora. E é isso, assim, eu não consigo ficar o tempo inteiro me filmando o que eu tô fazendo. O trabalho porque nas redes tem isso também, né? Fica muito ensaiado, sabe? Não fica natural. Nas redes tem isso também, né? Parece que existe uma necessidade de publicação, da selfie, de tudo, né? E assim, às vezes as coisas elas são muito falsas, né? São a forma como aquela coisa assim, as russas costumam fazer muito isso, assim. Você vê aquelas meninas lindas, então elas estão maravilhosas, pintando numa pose com uma sala estérica, né, e tal. E a vida real não é assim, a vida real do artista não é essa. A gente tá pintando de pijama, com pantufa, o cabelo amassado, com prazo, né? Com as unhas que nunca são boas. Prazo, você tem um cronograma, você tem que entregar uma prévia, o cliente tem que ver, existe uma aprovação também, né? Quando você tem uma encomenda. Exatamente. Então é vida real. E aí, falando sobre o hate, sobre o hate nas redes, o hate que eu sofri muito forte nas redes foi quando eu fiz um desenvolvimento de personagem para uma marca de cosmético. E ela era uma personagem gorda, era uma menina gorda, descolada, do cabelo colorido, tatuada e tal. Na verdade, assim, a marca, ela quis fazer 3 personagens, elas eram bem diferentes uma da outra. Uma era uma moça preta, retinta, careca, bem magra, alta. A outra era uma moça preta, menos retinta, PCD, ela usava uma prótese na perna. E a outra personagem era a personagem gorda, tatuada, do cabelo colorido. Eu desenvolvi as 3 personagens, elas foram lançadas nas redes da marca de cosmético, e foi lançada uma votação popular para ver qual personagem seria a assistente virtual da loja. E aí foi votado e essa personagem, a menina gorda do cabelo colorido, ganhou para ser a Dai. Foi desenvolvido
3D dessa personagem, aí não fui eu que fiz, foi um estúdio lá de Minas Gerais. E ela virou a personagem tipo a Magalu, né? Essas personagens das marcas que tem. Tá. Né? Tem a Nath Natura, né? E tal. E aí quando essa personagem foi lançada, na época eu tinha Twitter. Tá. Grande erro da minha vida ter Twitter. O tempo de resposta é muito rápido. Ela foi lançada e um cara achou demais a personagem. Ele pegou o meu desenvolvimento que eu tinha postado no meu Behance, né, no meu portfólio, pegou as imagens da personagem 3D e colocou lá no Twitter. Ele era de marketing, alguma coisa assim. Ele colocou lá no Twitter que tinha sido um dos personagens mais legais que ele tinha visto, porque ela realmente parecia uma menina real, né, e tal, o cabelo dela, né, ela tem um cabelo rosa. E as unhas com unha de gel, né? Ela tem unha de gel, ela tem uma jaqueta bomber. E ele postou isso, só que isso tomou uma proporção no Twitter. Assim, eram 1000 comentários por hora, sabe? 200 mil compartilhamentos. E é muito louco isso, E porque aí- parece que você tá com aquele monte de gente perto de você. É um Sim. sentimento assim, e te atacando, E né? ao mesmo tempo que muita gente falava assim, poxa, que personagem legal, ela parece comigo, ela parece com fulana de tal, ela parece com a Maíra Medeiros, ela parece com a Daimon, acho que é. Sabe, eles foram associando com várias meninas, influencers plus size e me mandando parabéns pela personagem e tal. Ao mesmo tempo, eu recebi muito hate gordofóbico. Tá. E as pessoas, elas não só me atacavam no Twitter, elas me achavam no Instagram, Nas e me outras atacavam no redes. Instagram também. Então foi um fim de semana, assim, onde eu sofri um hate absurdo. Ao mesmo tempo em que todas as influencers plus size estavam compartilhando ela e falando, meu Deus, ela é muito legal. Eu tava recebendo, assim, mensagens. Eu tinha, até pouco tempo atrás, os prints das mensagens que eu recebi. Eu deletei, falei, não preciso ficar com isso. Claro. Mas eu tinha os prints das mensagens que eu recebi. Assim. Tá. E de todas essas mensagens, lógico, as que eram muito odiosas, eu não me dei o trabalho de responder. Mas teve um garoto que eu respondi pra ele. E um tempo depois ele veio me pedir desculpa. Ah, muito bem. Um menino de 14 anos. Tá. Ele veio me pedir desculpas. Ele falou assim, nossa, agora eu entendi o que você quis dizer com as coisas que você me falou a respeito de gordofobia e tal. E eu queria te pedir desculpa. E eu achei muito interessante, porque era provavelmente o único adolescente, né? Porque o resto geralmente são pessoas mais velhas. Tá. E adultos que se escondem atrás de perfis com foto de anime ou com foto do Neymar de moicano, que no Twitter é assim. E aí era assim, era um padrão, assim, sabe? Tá. E eu recebi muito hate por causa desse desenho. Tá. Mas, assim, por exemplo, no Facebook, eu saí de todos os grupos do Facebook de desenho. Porque a comunidade de desenhistas do Facebook é extremamente tóxica. Extremamente tóxica. Jura? Eles Em que falavam- sentido? Eles não podem ver uma mulher desenhando mulheres com corpos reais. Que aí eles vão É falar, ai, o peito tá mesmo? torto, ai, essa gordura aqui, esse rosto assim. E assim, mulheres nas comunidades de desenho do Facebook são muito atacadas. Interessante esse dado, né? O que você falou, mulheres pintando mulheres reais são atacadas, né? Muito atacadas. Então, assim, o Facebook é uma rede E se social fosse que um homem pintando uma mulher real? não existe. No Facebook, Isso pelo não menos, não existe. existe. Até a época que eu tava lá, não existia. Tá. Hoje em dia, eu não sei. Mas faz uns bons anos que eu não tô lá dentro. Então, Tá. eu não sei dizer. Tá, Eu não posso afirmar hoje com certeza. tá. Mas até o período em que eu fazia parte desse grupo, isso não existia. Eram aquelas mulheres. Nesse período existiam aquelas mulheres que elas parecem personagens de desenho de videogame, tipo a Tomb Raider, Tá. que elas têm Sei. um peito grande, uma cintura
que é irreal e elas são musculosas. Era esse tipo de desenho que rolava. Então, e aí eu vi assim que os comentários eram sempre muito tóxicos, né? E eu decidi sair de tudo. Olha, caramba, esse dado é novo pra mim. Olha só. Vamos lá. Qual seria o seu sentimento se tivesse um convite para uma primeira exposição solo? E qual série, dentre todas que você tem, que você escolheria para essa exposição? Tem que ser só uma série? Pode ser várias. Coloquei uma hipoteticamente. Então, hoje em dia, eu acho que eu escolheria essa, das Mulheres Partidas. Que inclusive, assim, eu tenho esse desmembramento dela também. Essa daqui não é daquela mesma série que a gente já começou a falar no começo, não, né? Não. Esses dois desenhos, eles foram selecionados para Bienal de Florença durante a pandemia, mas eu não pude mandar. Sai caro. Era muito caro, ia sair tipo 16 mil reais, assim, pra participar. Então, é uma série de 4 desenhos que eu fiz pra Bienal de Florença. Tá. São esses 4 ou não? Não são esses 4. São esses 2 mais 2 que eu não trouxe. Tá. Esses e daqui aí tem são essas outras que séries. são mais... Essa daqui não é Mulheres Partidas, né? É também. É. Tá. Que elas são sempre partidas em alguns lugares. E desses lugares nascem coisas. É muito onírico, né? É. Você se considera uma artista do onírico? Eu nunca parei pra pensar nisso. Mas eu gosto muito de arte surrealista. Muito. Tanto do Dalí, né? E também dos artistas surrealistas mexicanos. As artistas surrealistas mexicanas, né? A Frida, a Remédio Varo. Eu gosto muito. São artistas que eu gosto muito. E eu gosto muito de simbologia. Eu gosto muito de estudar símbolos. Tá. Então, são... E assim, todos os tipos de símbolos. Então, as minhas tatuagens têm símbolos. Os símbolos que permeiam os animais, né? Os significados dos animais. Nada é por acaso, né? Tem um significado profundo. Eu gosto muito de xamanismo. Eu gosto muito do significado dos animais no sentido de... religioso também, né? No sentido simbólico. Seu trabalho tem muita profundidade. Eu gosto, eu sou bem... Às vezes as coisas, elas vêm por acaso. Uma ideia vem por acaso. Eu tô lá rabiscando no caderno. E aí eu rabisco e eu falo assim, o que essa serpente significa? Eu vou atrás, sabe? Eu vou pesquisar. Porque as ideias às vezes surgem do nada, né? Você tá vendo uma coisa que... uma costela de Adão. Rabisca ali um desenho... mas o que significa costela de Adão? Sim. Né? Então, eu tento achar a simbologia das flores que eu desenho e tal. O que elas parecem, o que significa esse pássaro, o que significa... Eu amo inseto. Eu amo inseto. Não significam, mas... escaravelho, abelha, joaninha, mariposa, libélula. Mas principalmente mariposas, eu amo. Eu amo mariposas. E eu gosto de pesquisar os significados dessas coisas. E aí ainda nessa coisa do onírico, né, tá relacionado aos sonhos, aos nossos sonhos. Sim. Você acha que o artista é um sonhador? Com certeza. Com certeza, porque ele tá sempre projetando ideias e sonhando com coisas que ele pode realizar, sabe? E essas coisas, elas nem sei. Eu acho que o artista, ele é o sonhador que ele coloca no papel, na escultura, na cerâmica. Ele coloca o sonho dele ali. Assim, ele concretiza de alguma forma
essa coisa que tá ali na cabeça dele, fervilhando. Tá. E assim, mesmo para pintar muros, hoje o seu sonho, um dos seus sonhos, eu posso dizer que é voltar a pintar muros? Sim. Gosto muito. Um dos meus maiores sonhos é pintar um muro muito grande, assim. Tá. Eu tenho muita vontade, assim. Tá, que até agora você pintou muros menores, né? Sim. Trabalhos menores, Trabalhos você ainda não menores. teve a experiência, aquela coisa outsider, uma parede, assim, que você Uma tem que subir um paredona. andaime. Eu também admiro, e tem muitas mulheres no mundo, né? Tem Que ficam penduradas. a artista de mural que eu mais admiro é uma mulher. Quem é? Ela chama Jasmine. Ela é conhecida na internet como Herakuchi. E ela era de um duo com o marido dela, ex-marido, né? Ela é alemã, descendente de paquistaneses. E ela é uma artista espetacular, assim. Ela vai com um rolinho, que geralmente o que o artista faz? O artista que faz grandes murais. Ou ele projeta o desenho com um projetor e risca e depois vai pintando. Ou ele faz um grid orgânico, né, uma retícula orgânica, e aí ele vai desenhando. Sabe que nem aquele exercício que a gente fazia dos quadradinhos para ampliar? Sim, sei. O artista Até tem a ver com os pixels, né, de computador, eu acho. Isso, o artista de grandes murais, geralmente ele faz um grid orgânico. Tá. E aí ele faz essa ampliação, né? A Jasmine, ela não faz isso. Ela vai com o rolinho, ela esboça no olho. Com o próprio rolinho. E o trabalho dela, ele parece uma aquarela no muro. Tá. E aí ela escreve coisas e tal, e o trabalho dela é muito simbólico também. Ela usa muito animais no trabalho dela. Mas geralmente são ratos, ela faz ratos, coelhos e tal. Né? E ela é espetacular. Ela fez recente agora um prédio de 8 andares, assim. Tá. Ela é espetacular, eu admiro demais. Tá. Eu já participei de um workshop virtual com ela. Ela é uma pessoa assim muito doce e ativista, sabe? Ativista pelo direito dos imigrantes na Europa. Porque o pai dela já sofreu muito racismo, né, por ser paquistanês. Então ela é assim, ela é uma mulher espetacular. A arte tem esse viés, né, da busca por um mundo melhor, um mundo mais igualitário. Ela busca por um lugar no mundo, eu acho. Eu acho que todo artista ele tá buscando um lugar no mundo. E que não é só pra ele, é pro outro também. Pro outro. Porque quando você faz, e eu acho que assim, eu acho que a arte, principalmente a arte de rua, quando ela é mais assim sentimental, ela tem esse lugar. Vou dar um exemplo. Eu pintei, antes da pandemia, a gente fez um mutirão para pintar uma escola em Ermelino Matarazzo. Foi durante as férias escolares. A professora, ela era amiga de uma artista e ela pediu. Então nós juntamos um monte de artistas. Não tanto um monte, porque muitas pessoas, por ser trabalho voluntário, não queriam ir. Sobrou muro. Tanto que eu fui 2 vezes pintar lá, porque ficou muro sobrando. E aí eu pintei, eu estava estudando na época uma coisa de ornamentos na cabeça. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí eu pintei dois rostos de 2 mulheres com flores. Então uma das mulheres era branca com flores cor-de-rosa e a outra era uma mulher preta com flores amarelas. Eu tava fazendo essa pintura, não era grande, era pequena, assim, mas ela tinha tipo uma ligação uma na outra. Parou uma criança com a mãe, uma criança ali da comunidade, né? Porque essa escolinha ela é bem na entrada de uma comunidade. A menina era um menino, ele tava de mão dada com a mãe, ele olhou e fez assim: "Olha, mamãe, Oxum". Ele se identificou com aquele desenho. Era uma criança, era uma moça preta, igual a família dele, sabe? E provavelmente a mãe, né, era do candomblé ou da alguma Umbanda. coisa, ele se identificou. E as flores amarelas, ele se identificou. Então foi uma coisa assim que me tocou muito, assim, porque aí depois eu tava lá, tava um sol nesse dia, tava muito quente.
Era julho, mas estava muito quente. Tá. E a gente ia entrar pra comer depois, né, tal. Eu tava lá pintando, tinham outros colegas, né, junto comigo ali pintando, eles saíram. E dali a pouco a mãe voltou com ele, com uma garrafa de Coca-Cola. Falou, ai, trouxe pra vocês. E foi tão bonitinho, né? assim, tão calor tocante, que tava danado. muito quente. Eu agradeci, ela falou, divide aí com os seus colegas e tal. Porque eu tinha parado pra conversar com ela, eu era a primeira, assim, né? Era a primeira que tava pintando. E foi muito fofo, assim, né? Porque, tipo, talvez fosse a única Coca-Cola que aquela pessoa tinha, mas ela trouxe pra gente. Trouxe, exatamente. E esse trabalho foi uma surpresa pros alunos. Quando as crianças voltaram de férias, a escola estava pintada. Tá. E aí eles fizeram tipo um tour pelo muro, sabe? Pra ver todos os desenhos. Então foi muito legal, assim. Sim. Então eu acho que é isso, assim. Às vezes a arte de rua, ela é capaz de tocar pessoas que a gente nem imagina. Sabe? E às vezes é por coisas assim que a gente não tem ideia de que a gente tá... Por exemplo, esse muro que eu falei que eu fiz ali do lado da escola de dança, já aconteceu muitas vezes de pessoas me mandarem mensagem no Instagram e falar assim, eu passo todo dia na frente de carro na frente desse muro, mas hoje o farol parou, fechou e eu consegui fotografar o seu desenho e pegar o teu nome e te achei no Instagram, porque eu sempre passo e fico olhando porque eu acho lindo. Às vezes é uma coisa boba, sabe? Você, tipo, fez aquela pessoa olhar para a cidade de uma forma diferente. É a arte cumprindo o seu papel, eu acho, de tocar o outro, né? De fazer o outro se identificar, ou de repente você pintar uma mulher partida, né? Uma mulher partida e uma outra mulher se identificar com essa parte aí, né, separada, né, essas duas partes. A arte tem isso, né, de não... São sentimentos coletivos que eles são traduzidos na arte, né, porque a dor, né, de uma partição não é só minha, ela é coletiva, né, nós, nos nossos egoísmos, né, internos e pessoais, a gente acha que a dor é só nossa. Essa daqui, por exemplo, teve uma pessoa que falou assim, nossa, cara, esse seu desenho me fez chorar. Ela falou assim, porque a vida inteira, a gente como mulher, a sociedade insiste em cortar nossos pés. Mas eles insistem em renascer. Olha! E aqui eu posso dizer que os pés são vasos aqui? Posso dizer? Mais ou menos isso. Tá. E são os meus pés. São os seus pés? São os meus pés. Porque isso aqui foi a partir de uma foto minha. Tá. E eu nunca tinha, assim... Eu gosto quando as pessoas trazem interpretações do meu trabalho. Porque eu não fico tentando explicar eles nas redes. Às vezes eu faço um desenho por causa de uma música, sabe? Eu não fico tentando explicar. A não ser, por exemplo, isso aqui. Esse trabalho aqui foi um projeto para um festival de murais que ia ter na Guatemala. Tanto que ele não tá nem terminado, porque depois eu terminei digitalmente e tal. Esse trabalho feminino explode, assim, né? E ele é um retrato de uma mulher que existe. Por quê? Esse festival que ia ter na Guatemala, o tema dele é um festival de arte de rua, só de artistas mulheres. E o tema era Mulheres que Inspiram. Essa daqui é uma líder indígena do Alto Xingu. Ela chama Watata Kalu Yalawapiti. Eu conheci ela, eu fiz 2 vezes aula com ela de pinturas indígenas, aquelas pinturas corporais, o simbolismo das pinturas corporais. Eu fiz 2 workshops com ela. E aí conversei com ela, eu falei, gostaria de te retratar. Se é para eu retratar mulheres que inspiram, eu quero uma mulher que ela é uma inspiração de resistência, porque ela é uma líder indígena, que ela foi escolhida pelo pai para ser líder de um povo, sabe? E ela enfrentou resistência, inclusive dentro da própria tribo, para
ser líder. Sim. E aí, então, tem os urucuns, né, que eles usam nas pinturas. Mas é genial. O carcará, o lobo-guará, o onça. Uhum. E aí ela me autorizou e eu desenhá-la. apliquei esse desenho na inscrição do festival e eu fui aprovada na primeira fase. Só que como eu não tenho experiência em Muro Grande, aí na segunda fase eu não passei, mas eles me deram um feedback, foi muito legal. Assim. É porque é muito lindo, né? E é o retrato aí, né, nessa história que você está contando, esse contexto, né, que você a conheceu em todos os meios, em todos os lugares, etnias, regiões. A mulher sofre o machismo. Né? E aí assim, ela é uma pessoa muito incrível, né? Uma pessoa com saber ancestral, um saber da floresta, com uma luta política. Então ela vai para a marcha em abril, pela Marcha das Mulheres Indígenas. Então eu quis retratar uma mulher brasileira mesmo, inspiradora, sabe? E ele ainda tá aguardando para ser realizado. Originariamente brasileira, né? Sim. Vamos dizer assim, né? Sim, porque já que eu ia para fora, né? A ideia era... Sim, eu queria levar uma mulher do meu país, né? Achei sensacional isso. E essa aí ideia. eu pedi autorização e tal, e foi legal, assim. E ele ainda tá aguardando para ser pintado, ele ainda tá esperando um muro. Ainda tá incompleto. Vai ser. Karina, para finalizar, né, que a minha dissertação de mestrado, ela tem viés feminista, tá? E eu digo, né, até o meu trabalho foi qualificado agora em maio, eu falei de você. Eu digo, né, uma frase que eu fui elogiada, foi que eu escrevi, né, no meu relatório, de que é necessário curar o feminino, né? E que meu trabalho, que ele sirva para dar visibilidade às artistas, espaço, respeito e igualdade. E para você pintar o sagrado feminino ou fazer esse tipo de projeto, né, que você acabou de explicar, da mulher originariamente brasileira, você também acha que é uma forma de curar o feminino? Engraçado, porque eu teve uma série, só que eu não mostrei. E ela é uma série sobre cura. Sobre cura do feminino? Sim. Olha que interessante. É essa aqui. Então era a última. A gente tinha que falar disso. A gente tinha que falar dela. Essa série de trabalho, ela foi feita durante a pandemia. Eu já vi. Tem algumas... Tem no Instagram, tá, no Instagram. Tem? Eu já vi. Sim, tá no Instagram. Ela foi feita durante a pandemia. Nós fizemos um grupo de artistas mulheres que chamava Art Medicine, que era a cura através da arte. Então, o que a gente fazia? A gente se reunia virtualmente, várias artistas, mulheres, de várias mídias diferentes. Então, tinha ceramista, tinha artista que fazia colagem, tinha artista que fazia bordado. E a gente lançava um tema, né, semanal. Então, nós fizemos isso durante 8 semanas. E a gente conversava sobre o que certos aspectos da arte, simbólicos ou psíquicos da arte, curavam a gente. E coisas que a gente usava para se autocurar. Então, o que eu quis fazer, né, na minha temática? Eu usei fotos minhas que uma amiga fez. São fotos suas. E aí eu desenhei a partir dessas fotos. Eu fui desenhando coisas relacionadas à cura. Então, e usou elementos da natureza. Elementos, né, da natureza e fogo. Coisas que a gente... Então, assim, objetos que a gente usa para cura. Então, nossos objetos rituais... A dança como forma de cura. A cura através de quando você se vai para o seu lugar mais profundo e você, meio que como uma lótus, você renasce da lama. Você se autogerminar.
né? E se esvaziar também. Se esvaziar e dali você virar um solo seco e nascer novamente. Então, foram processos. Essa daqui eu fiz a partir de uma visita minha ao Inhotim, lá tem o Vandário. Tá, sim. Né? Conheço. E aí essa orquídea que ela nasce do vazio, né? Ela é suspensa e nasce do vazio. Então essa série ela é isso que ela simboliza. Ela sou eu, mas elas são muitas mulheres. Por quê? Essa daqui, por exemplo, ela causou uma comoção numa feira. Eu tava expondo e aí parou uma moça e ela olhou e ela pegou e fez assim, meu Deus, são asas. E ela começou a chorar e saiu. Ela não falou mais, ela falou assim, daqui a pouco eu volto, eu tô muito emocionada, e saiu. E ela não aparecia, eu falei, ela desistiu de voltar, foi embora, né? Ela voltou bem tarde depois. E ela falou assim, eu tava vendendo os prints, né, desses desenhos, aí ela pegou e falou assim, vou te contar uma história. Quando eu vi ela, eu me vi nela. E pra mim, isso aqui são asas nascendo. Aí ela pegou e falou assim que ela tava num processo de autoaceitação do corpo dela que tinha modificado. Ela tinha engordado bastante e ela não se aceitava. E aí ela começou um processo de aceitação. E aí, pra ela, esse desenho tinha trazido essa sensação. E aí ela comprou a print pra ela levar pra casa e tal. Eu postei essa história nas minhas redes sociais, tem lá o vídeo no Instagram, e ela comentou. Ela falou, sou eu a pessoa que você tá falando. Eu fiquei tão emocionada de ver seu desenho e tal. Ela não esperava que o depoimento dela tivesse te tocado, né? Não, e eu acho que ela não esperava ser tocada por um desenho. Seguramente não. Sabe? E isso foi muito interessante. Eu acho que essa troca é muito interessante. Eu gosto de conversar com as pessoas quando eu tô nos lugares e ter essa troca. Mesmo quando eu tô fazendo trabalhos, por exemplo, você deve ter visto lá nas minhas redes sociais, eu faço trabalho para marca de moda, né? Eu vou nas lojas e tal, faço pintura. E mesmo nesses lugares eu tenho trocas interessantes com as pessoas. Porque eu acho que as pessoas, elas sentem falta disso. O artista da TV, o artista do Instagram, ele é muito inalcançável. E eu acho que quando as pessoas elas estão ali numa pessoa... Muitos do cinema também, né? Aquela coisa intocada. É inalcançável. Esse artista ele é inalcançável. O artista do museu é inalcançável. Mas quando você está sentada ali fazendo uma coisa, a pessoa vem, senta do seu lado, conversa. E você está desenhando uma coisa da vontade dela, às vezes, né? Nesses eventos eu geralmente estou fazendo coisas para as pessoas. Essa troca é muito legal. E eu acho que essa troca também cura a pessoa. Ela às vezes cura um buraquinho ali daquela pessoa que estava carente ali. Também cura. Sim, isso foi uma coisa que as pessoas não acreditam que eu sou tímida, porque eu sou muito falante. Mas isso também é uma forma, às vezes, de disfarçar uma coisa ali. Mas também é uma forma de cura. Conversar com o outro. Você tentar se expor. Sim. Né? Eu te entendo, porque também, eu também sou um pouco tímida ainda, mas a vida inteira, né? Fui... tímida, eu te entendo. Tem gente que fala, você é tímida onde? Não, eu sou, né? Porque só quem é, né? A gente sabe, né? A dor e a delícia de sermos o que é. Exatamente. O que somos. Karina, eu quero te agradecer. Imagina, eu que você agradeço ter pelo vindo. Convite. Teve um momento que você tava falando, a luz, assim, tava linda do sol, a coisa da deusa, né? Esses óculos, assim, eles harmonizam perfeitamente com o seu cabelo, assim. Você é iluminada, eu sou fã. Obrigada. Né? Te admiro muito, de verdade. E que possamos seguir curando o nosso feminino, né? Sim. E que empoderando mulheres. Empoderando mulheres. E que a arte também ela tenha um lugar acima de tudo. Eu acho. Né? Porque a arte não cabe em nenhum sistema econômico. Né? Sim. A arte... o conceito, né, no sentido mais alto da palavra. Né? Então,
eu acho que ela é o que aproxima a gente do humano. Do humano. Do muito humano. Do muito humano. Que somos. E ela, eu acho que ela tem uma frase que eu vi do Emile Zola, que ele fala assim, pergunto pra ele o que ele veio fazer como artista. Ele fala assim, eu vim viver em voz alta. Ah, que lindo. E eu acho que é isso. A gente vê, o artista ele vem viver em voz alta. É verdade. Muito obrigada. Imagina! Eu que agradeço pelo convite, por você ter gostado tanto assim do meu trabalho. Nossa, eu adorei. Adorei. Eu estou